Estamos a fazer um depoimento para o arquivo histórico oral do Vale do Coa. Está de acordo em dar este depoimento? Sim. Pronto, porque isto mais tarde, daqui a 500 anos, alguém há de ver isto. Sim. Vamos começar pela sua meninice. Dizer o nome. Posso começar pela origem dos meus avós. Começa por o seu nome, Sim. a idade e depois tem liberdade. Fala dos seus avós, fala de tudo o que quiser. Quanto mais antigo, melhor. Está bem. Forte. Ora, eu chamo-me Hilda Amália Fernandes, depois casei e tomei o nome do meu marido, Branco. Nasci na aldeia de Maçores, uma aldeia modesta, muito pequena, mas com uma gentinha muito sã, que formávamos quase uma família. Descendo pelo lado materno de judeus que vieram de Espanha, expulsos pelos reis católicos, e que se fixaram ali na minha aldeia. Chegaram numa noite de inverno, era já noite, viram uma luz acesa, que era o forno comunitário, e entraram, e a forneira recebeu-os muito bem. Eles contaram de onde vinham molhados, cheios de frio, e a forneira fez-lhes arranjou uns cobertores, fez-lhe uma cama, deu-lhes de comer, fez-lhe migas, e deu-lhes de jantar, e nessa noite dormiram ali. Estou um bocadinho tensa, não estou? Continua. No dia seguinte, já todo o povoado estava à porta do forno para os receber, muito admirados, como é que tinham ido parar lá. Portanto, eram 2 irmãos com respectivas mulheres e filhos. Vieram a pé, portanto, atravessaram a barca do Douro, a antiga, a barca velha, mais ou menos em frente a Vila Nova de Foscoa e o Pereiro dos Castelhanos, passaram por Urros, que era antigamente vila, que depois foi extinta, e vieram até Maçores, com uma pequena bagagem. E no outro dia, então, foram muito bem recebidos pela gente do povo, e eles fixaram-se ali. Construíram uma casa com um quintal grande, e foi lá que funcionou a primeira escola de Maçores. Mas antes já havia um descendente muito importante, que era o Agostinho de Bem Ferreira, que se formou em Direito Canónico, em Salamanca, e que foi advogado do rei. Portanto, a restante família também viviam bem, não é? E isto pelo meu lado materno, pelo lado da minha mãe. Depois construíram então a casa, e foi lá que funcionou a primeira escola, que era um tio da minha mãe, também de judeu, que se formou na cidade de Rodrigo, e de acordo com a minha árvore genealógica que eu mandei tirar, eles descendiam da cidade de Rodrigo como é que se chama aquela vila que está do lado do Douro? Não me recordo agora o nome. Posso depois acrescentar. Portanto, portanto, uns judeus vieram embora, outros converteram-se ao cristianismo e ficaram em Espanha, mas continuaram a relacionar-se com os parentes. Portanto, os cá com a Espanha, tínhamos o primo Ramon, não é? E que se juntavam de vez em quando. Depois, portanto, a minha mãe descendia, o meu avô era comerciante de gado, como é que se chama? Era comerciante. Comerciante, pronto, comprava gado e ia às feiras, cavalo num cavalo, e a minha avó era doméstica.
Depois, portanto, tinham 3 raparigas que viviam muito bem, segundo lá a senhora da terra, dizia que elas que eram 3 meninas que usavam sapato de fivela. E então o meu pai, isto da família da minha mãe, não é? Da família do meu pai, os meus avós eram agricultores, eram os donos da quintinha de São Martinho, ali ao pé da igreja, onde os padres iam almoçar ao domingo, quando vinham dizer a missa. Portanto, o padre do Predo e o padre de Felgueiras. Só que o meu avô decidiu ir para o Brasil, e a minha avó pediram dinheiro emprestado para a viagem, não é? E a minha avó ficou com 6 filhos. Só que o meu avô, tal como consta numa carta da Câmara de Moncorvo para o rei, pedia para arranjar postos de trabalho para as pessoas não irem para o Brasil, porque naquela altura havia a febre amarela e portanto, morriam muitas pessoas e, portanto, para não irem. Mas o meu avô foi e, precisamente, passado pouco tempo de estar lá, teve a febre amarela e faleceu com a febre amarela. E a minha mãe, a minha avó, teve que vender a quintazinha de São Martinho, ali junto da igreja, e a casa, para pagar a viagem e para criar os filhos. E então eles ficaram, alguns muito novos, e os 2 mais novos, não houve nenhuma tia que os levasse para casa. E então Eles regressaram a Maçores. Quem? A minha avó não foi, minha avó ficou em Maçores. Ficou sempre em Maçores com os filhos, foi só o meu avô. E então o padre de Felgueiras levou o meu pai e o padre do Predo levou o meu tio Chico, que era o mais novinho, a seguir ao meu pai. Só que o meu pai, quando cresceu, pronto, e então o meu pai, depois quando cresceu, tinha não sei se 19 anos ou não sei o quê, começou a namorar com a minha mãe, mas a família da minha mãe não queria o casamento porque os pais eram agricultores e eles já eram assim de uma família melhor e o meu avô era negociante de gado, era isso. E portanto não queriam o casamento. E o meu pai foi para a tropa e escreveu uma carta à minha mãe e pôs no cimo merda para a primeira pessoa que ler esta carta. E quem era que recebeu ao correio era uma tia da minha mãe e ela disse, olha, ele não presta para nada, olha, escreveu esta carta e assim. Pronto, mas como a família não queria, a minha mãe, mais uma irmã, portanto, o meu pai depois emigrou para a América, para os Estados Unidos da América. E a minha mãe e uma irmã, sem nunca terem saído dali, foram ter com ele à América, casaram na América, pronto. E então, lá na América, tinham uma vida muito boa. Na América, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos da América, portanto, estiveram em Boston, em Massachusetts, e estiveram lá e nasceram 3 filhos, os 3 mais velhos, que eu depois vou mostrar-lhe na caderneta, porque ele frequentou o colégio depois de Moncorvo. Nasceram 3 filhos, mas a minha mãe tinha saudades dos pais e veio a Portugal. E veio a Portugal e depois não quis voltar. E o meu pai regressou também. E nasceram outros 3 filhos, entre eles eu, não é? E pronto, e os meus pais eram agricultores. Quando nós crescemos,
E portanto, desde criança que a gente participava já nos trabalhos agrícolas, íamos apanhar a amêndoa, e então eu nasci na altura da cegada, portanto nasci em julho, no dia 3 de julho, e a minha mãe, nesse dia, portanto ela já estava grávida, disse à minha irmã mais velha, que é a minha madrinha e a quem eu dedico o livro de Vilas Boas, porque me deu muito amor e muito carinho, portanto dediquei à minha irmã Elisa, que era a minha madrinha, e a minha mãe disse à minha irmã para ir chamar à paradeira lá da terra, porque a criança estava quase a nascer, e lá foi, então nasci eu, mas antes de nascer, portanto, da parte da manhã, a minha mãe, grávida, foi com um cesto levar a parva, portanto, às 10 horas andavam a cegar ali num barreiro que tínhamos e ainda temos, com o maninho, e, portanto, levava pão, queijo e azeitonas. Portanto, os segadores de manhã, logo às 6 horas, comiam batatas com bacalhau e vinho logo de manhã, que era para ficarem com muita energia, não é? E então a minha mãe lá lhes foi levar a parva, que era a refeição da manhã, não é? Por volta das 10 horas. E levava pão, queijo e azeitonas e uma cabaça de vinho, que eles depois estendiam uma serguilha no chão, punham-se todos à volta, comiam, a cabaça do vinho rodava por todos e era assim. Depois veio, então, e eu de tarde nasci eu, não é? Que fui depois a mais nova, portanto, tenho 5 acima de mim, não é? O mais velho já tinha 20 anos quando eu nasci. Portanto, o meu irmão mais velho teve muito sucesso, depois foi o único que frequentou o colégio de Torre de Moncorvo, não é? Muito bom aluno, com distinção, foi ele e outro, foram os únicos que tiveram distinção. Hilda, como era a vida na sua casa? O que é que comiam? Olha, o que é que brincavam? Como é que era feita a casa, as divisões, as casas de banho? Olha, a nossa casa era uma casa grande, portanto, em baixo tínhamos a adega, onde estavam as talhas de azeite, onde estavam as cebolas, a fruta em palha, algum vinho que colhíamos, não colhíamos muito vinho, mas colhíamos algum, e as batatas em cima de palha, né? Portanto, as batatas, as talhas do azeite, e na adega, voltada para a adega, estava a tulha do trigo, portanto, a tulha do trigo que tinha um buraco coberto em cima no sobrado para despejarem os sacos, não é? E a tulha era em madeira, assim uma espécie, um compartimento em madeira que tinha umas tábuas que levantavam, não é? E para sair o centeio, e ao fundo tinha um buraco para que se levantava também assim, portanto, móvel, que se levantava e saía o grão para a rasa, não é? E depois para o saco. Portanto, tínhamos a adega, depois tínhamos outro compartimento voltado para a rua, que era onde tínhamos a arca dos figos secos, portanto, colhíamos muitos figos secos, colhíamos muitos figos que depois secávamos e que depois vendíamos e guardávamos durante o ano, não é? Na adega estavam as talhas das azeitonas, portanto, as azeitonas, tínhamos as azeitonas cortelhadas, que era para se comer de fresco, e tínhamos as azeitonas conservadas, que era para nos durarem durante todo o ano, que se conservavam com água salgada, portanto com sal, folha de loureiro, uma caixa de laranja,
e pronto, e ficavam muito saborosas e era para comermos durante o ano. Depois no outro compartimento havia a parte de fabricar o pão, portanto havia uma maceira com umas cernideiras, umas peneiras e era ali que a minha mãe amassava o pão, não é? Portanto, amassava com água quente, depois, portanto, inicialmente peneirava-se a farinha, não é? Lá em cima de umas ternideiras com as duas peneiras e a seguir amassava-se, aquecia-se a água, punha-se-lhe um bocadinho de sal e amassava-se o pão. E o pão depois ficava ali algum tempo, levava fermento, não é? Quando aquilo já estivesse pronto, não é? E depois aquela massa que ficava toda junta era repartida em pães, não é? Depois vinha, portanto, na minha aldeia havia 3 fornos, que era o da Quintão, que era o comunitário, que pertencia à Câmara de Moncorvo, e havia mais 2 particulares. E depois a forneira, portanto, havia o forno, não é? E havia a forneira, que tratava do pão, e o marido era o lenheiro, que ia buscar lenha ao campo para aquecer o forno. Não é? E depois havia os pães grandes e havia as bolas da pedra, umas que se espalmavam e se punham na parede e outras que se punham lá no forno junto do pão. E havia ainda as bolas de azeite, que aquilo era considerado um pitel na medida em que as pessoas, quando tinham que fazer uma oferta assim a alguém, a quem deviam favores, mandavam fazer bolas de azeite grandes, não é? E portanto, era o fabrico do pão. Depois era cozido e o pão maior era dado à forneira, que se chamava poia, em troca dela cozer o pão. Pronto. Portanto, lá na minha casa. Depois lá havia também os crivos para crivar o cereal, além, e o que é que havia mais ali naquele compartimento? Nas divisões da casa, da habitação? Mas do outro lado ficava a loja onde estavam os animais, e ficava a tulha do centeio, também em madeira, igual à outra, não é? Com um buraco lá em cima no sobrado para despejarem os sacos. E, portanto, havia portanto, tivemos inicialmente 2 cavalos que ficavam lá na loja, que tinha manjedoura e que era mudada a palha para estrume. Tivemos inicialmente o ligarês, isto da minha infância, não é? O ligarês e o Saldanha. O Saldanha tinha andado na guerra de Torre de Moncorvo e na altura da guerra, não é? Foi fazer a inspeção a Moncorvo e ficou apurado e esteve lá algum tempo para treinar, não sei o que mais. Sei que ele era muito mansinho e eu com 6 anos, mais ou menos com 6 anos, mais ou menos com 6 anos, ia buscar no Saldanha, ia buscar o meu pai, que ia de noite guardar a amêndoa no barreiro do Ribeiro de Pereiro, que era tínhamos ali 2 amendoais que eram os maiores que nós tínhamos, né? E a amêndoa era o rendimento da amêndoa e do azeite que nos dava para a gente estudar e viver. Né? E portanto, depois tivemos vacas também, e era aí que estavam as vacas, e era onde se guardava a lenha, também lá na loja, e ao lado havia o pio, onde se pisavam as uvas e se guardava também às vezes a azeitona. Não é? A azeitona depois era transformada em azeite na fábrica inicialmente no lagar, mas o lagar já não é do meu tempo, portanto depois era na fábrica do azeite que se transformava, portanto, em azeite. E a fábrica era onde? Era lá em frente, portanto a minha rua era a Rua Nova. A Rua Nova, e a minha casa em cima tinha uma cozinha grande, tinha 4 quartos e tinha 2 salas.
e tinha atrás um quintal onde tínhamos algumas árvores de fruto e ao lado tinham o curral. E tinha também a capoeira, portanto voltada para o curral. O curral tínhamos o cortelho dos porcos, não é? Que cebávamos para a matança, e tínhamos galinhas, não é? Que à saída do poleiro, portanto elas iam cedo lá para a capoeira, e à saída iam ver com o dedo nedinho a ver se tinham ovo as galinhas. Pronto. E na altura o que nós comíamos mais era, além da carne de porco, não é? Que a gente criava galinhas e o porco. Portanto, havia também... eu agora perdi-me. E caça, não havia? Como? Espera lá. Caça. Havia caça. Pronto, o meu pai e a minha família não era caçador. Depois um cunhado meu, aliás, 2 cunhados meus é que eram, mas o meu pai não era caçador. E então a carne, mas comíamos muita carne, que era a única que tínhamos. Não havia carne de vaca, só muito mais tarde eu comi carne de vaca. E eram cabritos e borregos, não é? Anhos, que era a carne mais barata que havia. Portanto, trocávamos queijos por pastos, portanto, os meus pais davam pastos e a pessoa, depois, em troca de queijos, que uns comidos de fresco, os outros curados com azeite e colorau, não é? Para se comer durante o ano. Na altura do Natal matávamos o porco, faziam-se alheiras, morcelas, chouriças, salpicões, e ao pequeno almoço comíamos café, tínhamos o púcaro do café, um púcaro grande, tinha só lume, fervia, deitava-se-lhe para lá o café misturado de mistura, não é? Mexia-se e depois deitava-se-lhe ou uma brasa ou um bocadinho de água para ele assentar. Punha-se, ao pequeno almoço, punha-se uma alheira ao lume, ou 2 ou 3, aquelas que fossem preciso, a assar, e depois punhamos em cima de uma fatia grande de pão, normalmente pão meado, não é? Com trigo, que era uma mistura de trigo e centeio, e punhamos lá metade de uma alheira em cima e tomávamos ali uma tigela de café, mais a alheira e isso. Pronto. E quando andou na escola? Como é que era depois... Como é que a menina foi para a escola? Fui para a escola, portanto, eu fui para a escola e para a primeira classe, e a minha irmã foi para a admissão. Portanto, essa minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu, a mulher do Edmundo, essa é mais velha que eu, 5 anos, e eu fui para a primeira classe e ela para a admissão, a preparar-se para a admissão. E então lá na escola a professora era muito boa pessoa, mas vinha a pé de muito longe, vinha de Ligares a pé, logo de manhã, e chegava com o cão, com o leão, chegava à escola muito cansada e deixava-se dormir, dormia em cima da secretária. Pronto, e eu lá fui para a escola, então a primeira classe estava lá sentada nos bancos, sem serem carteiras, e outros estavam numas carteiras já muito velhas que abanavam, que cheias de buracos, de caruncho, não é? Os alunos estavam a escrever e aquilo, o lápis não escrevia porque rompia o papel e metia-se lá no buraco. Pronto. A professora era muito boa pessoa, só que ensinava muito mal, coitada, Deus lhe perdoe, que eu depois gostava muito dela, e assim, então, eu fui para a escola e a minha irmã lá estava, lá ao pé dos da 4ª classe, a preparar-se, assim, e eu, portanto, as primeiras lições do livro dava as vogais, não é? Na primeira classe, e a seguir vinham as consoantes, não é?
e a primeira consoante era o T, depois era o P, não é? Pá, pé, pi, pó, pu, e a seguir vinha o Q. Pronto, e eu não sei se me tinham ensinado, então as minhas colegas eram todas pequeninas e eu era muito alta, eu quase que era do tamanho da minha irmã, que era mais velha de 5 anos, e então eu tinha vergonha de ser assim tão alta, porque elas eram pequenas e andavam assim. E quem me tirou essa ideia foi o meu compadre, o doutor Emílio, que era o seu cunhado, que era o meu herói de criança. Portanto, ele é que sabia sempre tudo e assim, e eu, pronto, lá deixei de ter vergonha de ser assim tão alta. E então, eu não sei se me ensinaram a lição, se como foi, era o quê? E era K, Có e Cu, não é? Que aprendi. No dia seguinte vinha na mesma o quê, só que ao pé do E e do I, portanto lá metido no K, no Có e no Cu, tinha o quê e o Qui, não é? Eu cheguei lá, eram iguaizinhos, ninguém me tinha explicado absolutamente nada, eu cheguei lá e as minhas colegas iam dar a lição também, não é? E então, como ela estava a dormir na secretária, elas chegavam lá no livro. Acabavam as linhas e iam para o lugar já com a lição dada, não é? Lá fui eu, muito lampeira, e cá, que, qui, ela, quando eu disse cá, que, qui, abriu os olhos, não é? Que valia ser, não é? Ao pé do E e do I, e perguntou à minha irmã: "Oh, Lourdes, a tua irmã estudou a lição?" E a minha irmã disse: "Eu não sei se estudou ou se não." E ela deu-me uma reguada. A minha irmã, uma reguada não, com aquela palminha de 5 olhinhos, não é? A minha irmã levanta-se como uma leoa, vem lá ao pé da professora: "A senhora é muito injusta, bateu na minha irmãzinha, ela ainda soube o K e o Có e o Cu, as outras nem souberam e não sei o que mais. Vamos-nos embora que não voltamos cá a aparecer." E sai, agarrou em mim pela mão e saímos as duas porta fora. E depois a minha irmã, a minha professora foi-me buscar, passado 2 ou 3 dias, e eu voltei para a escola e ela nunca mais me pôs a mão, e era muito minha amiga. Quando precisava de ir a Moncorvo, ela levava-me sempre com ela para não ir ela sozinha. Depois, quando chegámos à 4ª classe, portanto, segundo ela dizia, foi a aluna de quem mais gostou lá na escola, foi de mim. E depois fez o exame de admissão, mãe? Olha, eu depois não fiz exame de admissão. E a minha irmã depois veio para o Porto. Não, a senhora. Pois, olha, eu não fiz exame de admissão, que depois, quando eu fui, já não era preciso. E foi estudar para onde? Olha, fui estudar para a Senhora da Hora. Mas estudei depois no Porto. Depois no Porto, no colégio, onde a minha irmã tinha andado. E quando a minha irmã, quando a minha irmã saiu, entrei eu. E a professora, e a diretora da escola, quando eu cheguei lá, disse: "Oxalá que sejas boa aluna como a tua irmã, mas que não sejas assim como ela, porque ela meteu uma alma no inferno." Como é que a Hilda ia de Maçores para a Senhora da Hora? Olha, para a Senhora da Hora, portanto, a primeira vez que vim para a Senhora da Hora, tinha acabado de fazer a 4ª classe e vim de comboio, portanto, vínhamos a cavalo. Espera aí, então, quando a minha irmã ia de férias, ela iam buscar lá à estação e eu ia logo de manhã esperá-la aos cancelinhos vermelhos, que era porque estava morta que ela viesse. E então montavam-me lá no cavalo com ela quando chegavam, não é? E ela depois ensinava-me as cantigas que eu tinha aprendido na Senhora da Hora, no Porto, não é? E chegava lá e... espera aí, mas também tenho um episódio muito bom com o ramo. Quando
na Páscoa, no Domingo de Ramos, fazíamos o raminho e íamos à missa com ele, não é? Enfeitado com flores por nós, com raminhos de flores da época. E então houve uma miúda que me tirou o ramo e fugiu com ele igreja abaixo, eu vim atrás dela a correr. E depois cá fora, lá apanhei e ela depois deu-me o ramo. E a minha irmã defendia-me sempre, não é? Lembro-me que quando alguém me batia, ela depois, quando sabia, ela ia lá prestar contas com quem me batia. Pronto. E então lá vim então para o... Conte lá a sua primeira viagem, com todos os pormenores, de Maçores, Pronto. como é quando andou de cavalo, pronto, se andou de comboio, as voltas todas até... Olha, portanto, foi a minha irmã mais velha, a minha madrinha, que me foi buscar, tinha 11 anos, e, portanto, fomos a cavalo. Tínhamos na altura um cavalo que era o Douglas, que era muito alto e espantava-se que eu dei 2 tombos dele, um deles porque íamos 3 miúdas lá em cima e ele baixou-se para cheirar e eu era da frente, caí, dei cabo de um braço, desloquei um braço e, portanto, e ele espantava-se com os carros. E então tínhamos na altura esse cavalo e um burro. E foram-nos levar a Moncorvo a cavalo por um caminho cheio de seixos, não é? E lá íamos pelo caminho velho, que agora se chama Caminho Velho, até Moncorvo. Depois... Quem é que ia? Ia o seu pai, a sua mãe? Ia normalmente o meu pai levar-nos, não é? E depois chegávamos a Moncorvo e apanhávamos o comboio, porque vinha de lá de cima da barca, não, das 2 igrejas de Miranda, não é? Portanto, chegávamos a Moncorvo e a minha irmã, portanto, levávamos sempre muita bagagem, porque levávamos azeitonas e assim umas coisas que lá não havia e que a minha mãe nos metia. E pão, e bolas, assim, aquelas coisas que a gente gostava e que lá não havia. E então a minha irmã deixou-me lá dentro da carruagem e levou alguma bagagem, pôs-me lá, reservou os lugares e ela veio cá fora. Mas eu, assim que me apanhei lá dentro sozinha, vim imediatamente a fugir atrás dela, tive medo, não quis. Pronto, então... Lá fomos de comboio, chegámos ao Pocinho e fizemos transbordo. Fomos para o comboio que vinha da Barca d'Alva, não é? Da linha do Douro. Lá fomos e apanhámos o comboio, lá fizemos com aquela bagagem toda e chegámos ao Porto. Quem é que chegou ao Porto? Eu e a minha irmã mais velha, que era a minha madrinha, a Elisa. A Hilda com 11 anos e a sua irmã com 15. Não, a minha irmã mais velha, porque ela é 16 anos mais velha que eu. Portanto, 16 anos mais velha que eu. E então lá chegámos, estava lá o meu cunhado à nossa espera, lá tirávamos a bagagem. E eu adorei lá a estação de São Bento, mas fiquei deslumbrada quando saí e já era ao anoitecer, não é? Já as luzes estavam acesas. Aquilo foi um deslumbramento. Eu disse assim, ai, que coisa tão linda, disto é que eu gosto, não é? Pronto, e então lá fomos, depois alugámos um táxi e fomos para a Senhora da Hora, lá para a casa da minha irmã. Foi. Nas outras viagens já regressava sozinha, não? Sim, depois a partir daí, quando andava a estudar e eu sozinha, arranjava sempre lá gente conhecida no comboio. Olha, por exemplo, o Toninho de Felgueiras, foi aí que eu conheci, ele também fazia viagem, tornou-se um grande amigo, ia-nos visitar, tal como o Zé Alfredo e o, como é que ele se chamava? O Acácio. Foi. Quando estava lá em Felgueiras, como era a vida na vila, na aldeia? Na aldeia? Olha, era uma vida... Como era a água, a eletricidade, as ruas? Olha, não tínhamos eletricidade, tínhamos
tínhamos 2 candeias, portanto, tínhamos a nossa cozinha com um chupão, não é? Tinha lareira, não é? Tínhamos à frente o banco, o escano, não é? Onde a gente sentava e onde podia comer lá na preguiça, não é? E na lareira dava para aquecer, portanto, lá no lume, além de dar para cozinhar, dava para estar o caldeiro para aquecer água, quando fosse preciso, e para cozer as nabiças e outras coisas para os animais de trabalho, não é? Portanto, tínhamos 2 candeias de azeite, uma de azeite e outra de petróleo que tínhamos na cozinha, não é? E depois tínhamos na sala, olha, iluminadas por aquele candeeiro, e na sala tínhamos o outro que era melhor, que estão além também. E era assim, portanto... E nas ruas? Olha, na rua, a rua era muito giro, olha, fazíamos fogueiras comunitárias no inverno, lá os miúdos todos. Lá na minha rua, a Rua Nova, era uma rua larga, era um largo, e era onde os miúdos jogavam a bola, portanto, feitas por eles próprios, não é? Com meias velhas, não é? Meias de algodão, e faziam uma bola e jogavam lá. As balizas eram 2 seixos grandes e eles descalçavam-se para jogar a bola. Pronto. E então eles atiravam muitas vezes com a bola lá para a nossa varanda. Portanto, a nossa casa era uma casa tipicamente transmontana, com uma varanda em madeira de ponta a ponta, isto voltada para a Rua Nova. E que mais? Não havia distinção de classes. Portanto, havia os filhos do médico, que eram a Alzirinha e o Emilinha, portanto, os filhos do médico. Havíamos nós e primos nossos que éramos da classe média, não é? Vivíamos da agricultura. E depois havia aqueles mais pobres, mas nós convivíamos ali irmãmente, todos uns com os outros lá. Fazíamos piqueniques aos moinhos, íamos ao Val dos Cerejais. Portanto, nós próprias, quando éramos crianças, fazíamos as bonecas. Eu já tinha bonecas que me levavam as minhas irmãs e assim, mas a maior parte delas não tinham, e faziam elas próprias bonecas, nenas, chamavam-se nenas, que era bonecas de trapos, não é? E jogávamos muitos jogos, principalmente o contrabandista e a ralha, que eu agora, depois de conhecer a história da minha aldeia, como ficávamos ali próximos de Espanha, e aquela região foi invadida algumas vezes, não é? Havia a ralha e o contrabandista, que eram jogos de preparação para a gente se defender, não é? Como era? Portanto, o contrabandista, portanto, eu no meu livro de Moncorvo dedico ao Emílio Guerra, ao meu compadre, meu irmão. Explique como é. Pois, por causa de eu ser rápida na corrida, pois. E então era assim, o contrabandista era um grupo, eram os polícias, não é? Género polícias, que nós na altura não... E os outros eram os contrabandistas, não é? E então habitavam um espaço grande para eles se esconderem, não é? E então um ficava lá, e os outros, quando eles fugissem, o que os procurava, a polícia ia atrás deles, e depois tinha que saber onde é que eles se escondiam. Quando chegavam por baixo de prisão, prendiam-nos e traziam-nos, não é? Portanto, esse era um jogo de preparação. O outro era a raia, portanto, havia 2 grupos, um era de Portugal, outro era de Espanha, não é? E quando o de Portugal saía, o de Espanha vinha atrás dele, e se o apanhasse, levava-o preso para o grupo dele, não é?
e aquele que prendesse mais eram os que ganhavam, não é? Era o da raia, assim. E aquilo já devia vir de muito longe, porque diziam os mais velhos que se houvesse uma invasão, não é, que eram os espanhóis, ali os vizinhos espanhóis, que íamos todos, que nos íamos esconder ao Carcavão, que era um túnel que havia por baixo da minha rua, passava por baixo da nossa cortelha dos porcos e do nosso curral. E portanto, devia ser isso. Agora mais, diga lá, agora que falo mais. Pronto, e além desses jogos tínhamos outros mais, jogávamos muito, muito. E quando já é jovem, quando tem os seus 18, 19 anos, como é que era a vida na aldeia? Olha, a vida na havia aldeia... bailaricos, havia festas? Havia bailaricos, que era o Alípio, lá o general Tomé Pinto, comprou uma grafonola, e os meus compadres também tinham uma grafonola, só que esses só tinham 2 ou 3 discos, não é? Mas o Alípio, o Tomé Pinto, tinha muitos. E então íamos lá dançar para a casa do Alípio. A mãe dele era muito comunicativa, e íamos lá dançar para a casa dele. E então, mas não íamos só nós, iam raparigas da aldeia também, e depois o Alípio dançava com todas as raparigas, não deixava nenhuma. Pronto, os mais ricos dançavam também com as outras raparigas. E que mais? Lembra-se quando foi da época da guerra, a seguir à guerra, a fome que se passava lá? Olha, eu lembro-me... Histórias que ouviu contar mais. Sim. Olha, esqueci-me de dizer que esse meu irmão mais velho chegou ao 5º ano. Portanto, ele é da altura da doutora Teresa Guerra. Chegou ao 5º ano e tinha que se... Portanto, ele estava como americano, não é? E depois, por causa da mocidade portuguesa, que na altura havia, ele tinha que se naturalizar português. E o meu irmão não se naturalizou, foi-se embora para a América, serviu à América, andou na guerra de 39-45, esteve nas Filipinas, portanto... E a Hilda nunca foi à América ver os irmãos? Não fui, olha, só na Europa, já fui à Índia. Não, eu digo ver os irmãos. Ai, não fui, a minha irmã é que foi, e nós tivemos para ir há 4 anos, que esteve cá a minha sobrinha da América. Ela e o marido casou com um iraniano, arquiteto, e a minha irmã, a sobrinha é professora lá nos Estados Unidos da América. Estiveram aqui a passar férias e estava tudo combinado para irmos passar o Natal com eles. Mas nesse ano comprámos carro e foi uma oportunidade que nos surgiu e depois não fomos, mas numa altura qualquer fui ao Canadá e estive muito próximo de Boston e eu tive muita vontade de ir aos Estados Unidos da América e de ir, se Deus quiser. Portanto, e ali em Açores havia muita imigração? Naquela altura não havia muita, não é? Mas depois houve bastante, não é? Nos anos 60? Nos anos 60, principalmente para a França, para a Espanha, para o Luxemburgo, para a Alemanha. A Hilda ainda vai a Açores? Sim, vou a Açores, temos lá ainda propriedades, não temos casa, porque a minha irmã não deixou comprar, portanto tínhamos 3 casas, uma ficou para o meu irmão, que foi ele que a quis, outra para a minha irmã e outra, pronto, para as minhas irmãs, e nós não temos casa lá. Mas a minha irmã, depois eu quis comprar uma lá em Açores, que era a do meu tio professor, que tinha muito boas recordações dela, e a minha irmã, que mora lá em Açores, que não tem filhos, e não me deixou comprar, porque quer-nos lá sempre e nem nos deixa ir para o Predo. Não tem filhos, e os meus filhos e nós somos a família mais... A Hilda
está tão ligada a Açores que fez uma monografia da sua Sim, aldeia. sim, fiz. Fez uma E monografia que da eu aldeia. suponho que é a melhor que tenho, porque está ali retratado a sociedade de Açores, está retratada ali. Fez também uma monografia de Moncorvo. Moncorvo, que também, depois, que eu considero agora, nesta última, a minha joia da coroa, só que a gráfica, a parte gráfica, a primeira, portanto, esta é uma reedição acrescida, não é? As imagens não estão grande coisa. O conteúdo é bom, não é? Mas acho que está muito completa. Gosta muito de ir a Açores? Gosto, sim, gosto. Tenho lá a minha irmã, ela agora está viúva e gosto muito de ir a Açores. Não é? E faço parte da Associação Cultural lá de Açores e tenho lá as minhas amigas de infância. Olha, por exemplo, tenho a Maria, da Tia Evangelista, que eram os mais pobres de lá. Essa, andávamos lá, ela ia apanhar amêndoa para nós e estávamos lá a apanhar a amêndoa e ela disse, eu agora não volto porque vou servir para o Felgar, vou para uma senhora viúva e tal, e ela lá foi. Passado uns dias, ela aparece lá outra vez para apanhar amêndoa. Disse, então Maria, já vieste? Já vim, sabe, lá a senhora todos os dias de manhã, eu tinha que lhe dizer, bom dia minha senhora, como está, como passou bem a noite, e depois eu enganava-me, ela ralhava comigo e eu vim-me embora. Conte lá essa história dessa menina. Pronto, a Maria, portanto estava a contar, ela casou, emigrou para a Alemanha e correu-lhes a vida muito bem, não é? Vieram, construíram uma casa que atualmente é a melhor casa que há em Açores, com todo o conforto que existe e quando vem traz-me sempre uma prenda, quando vinha, agora já estão lá definitivamente, quando vinha trazia-me sempre uma prenda da Alemanha e é uma das minhas amigas lá em Açores. Em Açores há uma tradição que é o São Martinho. São Martinho. Faça lá um resumo do Olha, São Martinho. a festa de São Martinho, portanto, é o Urago lá de Açores, é São Martinho, e que tem muita devoção lá as pessoas e então pensa-se, tem uma festa muito original e pensa-se que a festa de São Martinho é uma tradição de origem judaica, porque os principais protagonistas são os jovens, não é? E, portanto, acho que está ligada à circuncisão judaica. Portanto, logo um dia antes do dia de São Martinho, em 11 de novembro, vinham os caeteiros de Miranda do Douro, não é? Como os pais andavam a trabalhar, eram precisamente os jovenzinhos que recebiam os gaiteiros e andavam a dar volta ao povo, a cantarem. Era o vinho, meu Deus, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Só por Deus, meu Deus, só por Deus. Só por Deus o vinho deixava. Ai, eu hei de morrer numa adega. Ai, seja o caixão. Ai, eu hei de morrer numa adega. Hei de morrer com o copo na mão. Mas isso tenho no meu livro, de Açores. E que mais? Portanto, há a festa, há a missa de manhã, não é? Depois a seguir há uma procissão muito bonita, que dá a volta ao povo, e de tarde havia a arrematação, portanto eram as raparigas casadoiras que faziam bolos, pão de ló, bolo moreno, assavam frangos, assavam cabritos, borregos, e depois iam arrematar. A arrematação fazia-se na Rua Nova, lá o que fazia a arrematação punha-se em cima de um balcão da Senhora Marquinhas e depois os noivos diziam qual era a rapariga que oferecia
E depois os namorados ou os interessados nas raparigas compravam aquilo e depois iam todos os rapazes comer isso, não é? Depois de tarde havia o magusto, havia e continua a haver o magusto comunitário nas eiras da fonte. E portanto, umas sacas de castanhas, não é? Sobre palha, e depois assam-se, não é? Remexem-se assim, e depois todas as pessoas que vão, só os doentes e os mais idosos é que ficam lá na aldeia não é? Vão todos. Depois descascam, comem e os mais jovens enchem uma saca de bilhós, que são as castanhas assadas, com caldeira de vinho que percorre logo sempre lá o povoado, portanto uma caldeira com vinho, mete-se-lhe um pau grosso na asa, dois homens pegam um de cada lado e andam a dar vinho, levam lá para a eira e dão volta ao povo com a saca das castanhas e com a caldeira de vinho e andam a distribuir pelas pessoas que não puderam ir. E o vinho tem que se beber pela caldeira, portanto os ricos e pobres e aqueles que vão de fora assim têm que beber o vinho pela caldeira.